Fala galera, eu espero que vocês estejam muito bem. No vídeo de hoje, nós vamos responder uma pergunta extraordinária que eu recebi lá no meu Instagram. Então eu peço que você fique comigo, eu sei que você já foi atraído pelo título, mas fique comigo, porque nós vamos responder biblicamente acerca de toda essa dúvida, essa crise que todo jovem e adolescente já enfrentou na caminhada com Deus. Então, sem mais delongas, vamos à pergunta. Por que os milagres, as curas e a manifestação de Deus não são tão atuais como antes? Talvez você que está caminhando com o Senhor já se perguntou: por que que Deus ele não opera como antigamente? Por que que Deus não faz na minha vida, não faz na minha família, não faz no ambiente onde eu estou inserido da mesma forma que ele fazia antigamente? Talvez você está aqui pensando: eu já li, eu já orei, eu já jejuei e eu não sei mais o que fazer para que eu possa ver, visualizar, contemplar a glória de Deus em minha vida. Então, eu quero trabalhar alguns pontos aqui que vão te ajudar a você a viver a manifestação do Senhor na tua vida. Então, o primeiro ponto que é extremamente importante, que diz em Hebreus capítulo 13, versículo 8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será para sempre. O que isso significa? Que Deus não mudou. Cristo continua sendo o mesmo Cristo que ressuscitava os mortos, o mesmo Cristo que curava os enfermos, o mesmo Cristo que expulsava os demônios, é o mesmo Cristo que atua em nós e através de nós. E aí a pergunta que eu te faço é: se Cristo não mudou, o que é que tem de errado conosco? Na verdade, nós mudamos. Nós deixamos de acreditar. Nós deixamos de crer que Ele pode fazer todas as coisas. Porque nós lemos a palavra em situações específicas, onde o Senhor opera sinais e maravilhas, e nós pensamos: uau, eu quero viver isso, eu quero me aprofundar, eu quero fluir nisso. Só que na verdade o que nos falta saber é que nós entendemos que Deus ele não mudou. A Bíblia fala que Cristo não mudou. Se Cristo não mudou, tem algo de errado em nós. Nós mudamos. Mudamos a forma como nós enxergamos a Cristo. Mudamos a forma como nós vivemos para Cristo. Mudamos a forma como nós olhamos para Ele e contemplamos aquilo que Ele pode fazer em nossas vidas. Talvez hoje você tenha pensado: Igor, eu sei que Cristo não mudou, mas eu não consigo viver. Talvez é porque você ainda está com o coração incrédulo, endurecido, e você não crê de fato que Deus pode fazer. E ainda pior é nós fazermos uma autoanálise e pensar: será que de fato nós queremos ver os sinais e as maravilhas de Deus porque Ele é bom e a glória seja dada a Ele, ou nós queremos que a glória seja dada para nós mesmos? Será que nós queremos ver os sinais e maravilhas? Será que nós queremos colocar as mãos sobre os enfermos e eles serem curados para que nós sejamos reconhecidos? Será que essa é a motivação ideal? Ou talvez até a resposta do porquê Deus ele não faz coisas extraordinárias é porque talvez nós temos pensado somente em nós. A Bíblia vai narrar uma história de um homem que, quando ele vê João e Pedro pregando e o Espírito Santo cai sobre aqueles homens, eles são cheios do Espírito Santo. A Bíblia vai falar que aquele homem se aproxima de João e Pedro na fila do batismo, ele é batizado e depois ele chega em João e Pedro e ele fala assim: olha, eu quero comprar este poder, eu também quero ter esse poder. E ali ele é advertido rigorosamente por Pedro, porque na verdade o que aquele homem, qual que é o anseio daquele homem? Ele queria ter a glória para ele, ele queria ter o reconhecimento para ele. Mas na verdade, toda a manifestação de Deus, todos os sinais e maravilhas e prodígios do Senhor é para que o nome dele seja curado e pessoas sejam transformadas. Então, reavalie o seu coração. Será que você está crendo de verdade? E número 2, será que você está querendo a glória para si? Será que você quer o reconhecimento para si? E outro ponto extremamente importante também que eu gostaria de falar é que nos falta consagração. Eu tenho visto e reparado que é muito comum nós queremos o poder de Deus, nós queremos a manifestação do Senhor, mas nós não queremos pagar o preço pelo poder de Deus.
Nós não queremos pagar o preço pela manifestação do Senhor. Não é o preço que nem aquele homem queria pagar, não é valor monetário, mas é uma vida consagrada. Será que nós queremos o poder de Deus, mas nós não queremos orar? Será que nós queremos a manifestação de Deus sem o jejum? Será que nós queremos a manifestação de Deus sem tempo com Ele, sem tempo de oração, sem tempo da palavra? A Bíblia vai nos dizer em Mateus 6, que é um convite do Senhor: vem, vai para o teu quarto, fecha a tua porta, busque o Pai em secreto, porque este Pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar publicamente. A recompensa também é para a glória dele. Então talvez nós queremos a manifestação de Deus e nós não queremos o lugar secreto. Nós desejamos o milagre, mas nós não desejamos o Deus do milagre. Nós queremos o sobrenatural, mas nós não queremos o Deus do sobrenatural. Nós queremos a cura, mas nós não queremos o Deus da cura. Então, antes de desejarmos a manifestação de Deus, queira o Senhor. Queira estar com Deus. Não seja os milagres, as maravilhas, os prodígios, a motivação para nós buscarmos o Senhor, mas que seja Ele plenamente, porque quando nos falta consagração, nos falta poder de Deus. Mas quando nós temos uma vida de consagração, nós seremos transformados e o Senhor vai nos usar para que a obra dele seja manifesta. E aí ele vai confirmar a palavra que nós pregamos com sinais e maravilhas e prodígios. Então entre no teu lugar secreto, busque o Senhor. Eu costumo dizer que 2 cultos pela semana, 4 horas de culto, é muito pouco para as 24 horas que você tem durante todo o seu dia. Nem 2 cultos pela semana supre somente um dia de vida seu. Então busque o Senhor, deseja o Senhor, queira estar com Ele, faça a oração como o salmista. Assim como a corça anseia por águas, minha alma anseia por Deus. Então queira o Senhor mais do que os sinais e as maravilhas, e você vai ver o sobrenatural de Deus acontecendo. Porque quando nos falta consagração, é porque temos em excesso distrações, pressas e a superficialidade cristã. Ou seja, nós queremos tudo muito rápido sem pagarmos o preço da unção. E outro ponto extremamente importante é que Deus, ele ainda continua operando os seus sinais e maravilhas nos dias de hoje. Talvez você tenha se prendido ao seu mundo, à sua caixa, e aí você tem pensado: Deus não faz na minha vida, Deus ele não age na minha vida, mas na verdade o Senhor ele já está agindo, ele já está te guardando, ele já está te transformando, ele já está te livrando. É que nós às vezes olhamos para as coisas grandiosas e nos esquecemos das coisas que o Senhor tem feito na nossa vida. Se você está de pé, se você almoçou, se você jantou, se você tem uma roupa para vestir, já significa que Deus tem operado grandiosamente na tua vida. Então começa a perceber as coisas que o Senhor tem feito, o atraso no trânsito que talvez foi a mão do Senhor para te livrar de algo ruim, talvez aquela porta que fechou, que você queria tanto, talvez é um sinal do Senhor te livrando de algo muito ruim. Então nós precisamos entender que o Senhor ele está agindo em nós diariamente, todos os dias. Então abre os seus olhos e comece a enxergar isso. Não olhe só para as coisas extraordinárias, não olhe só para as coisas sobrenaturais, mas o Senhor também opera sinais e maravilhas no natural e também no ordinário. E por fim, eu gostaria de encerrar dizendo que o Senhor, ele não mudou, e por ele não ter mudado, a Bíblia vai nos dizer, em João capítulo 14, versículo 12, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que eu, e maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. O que a Bíblia está dizendo? Que os dons não cessaram, que o céu não cessou, que os milagres não cessaram, que Deus não mudou. Na verdade, a palavra de Cristo fala que Ele nos capacita, aquele que crê nele, aquele que deseja Ele, aquele que acredita nele, fará as obras que Ele fez e fará obras ainda maiores. Então essa é a nossa ardente expectativa, porque nós cremos, nós desejamos e nós vamos operar sinais e maravilhas, prodígios. E para você sair daqui com o coração queimando,
eu gostaria de te fazer um desafio, porque às vezes Deus ele não faz porque falta disponibilidade. Então se coloque à disposição. Ore, fala assim: Deus, eu estou disponível para que você possa fazer a tua vontade em mim, através de mim. Deus, eu estou disponível na minha escola, na minha faculdade, no meu trabalho, na minha casa, no meu círculo de amigos. Eu estou disponível para que o Senhor possa fazer. Então seja sensível. Talvez o Senhor tenha aberto algumas oportunidades para você, para que Ele opere sinais e maravilhas, mas você não percebeu. Eu quero dar um exemplo bem prático aqui, bem simples, para que você entenda o que eu estou dizendo. Um certo dia, eu estava em casa orando, e aí eu lembro que eu estava orando para que o Senhor me usasse poderosamente naquele dia. E eu olhei pela janela, eu avistei a casa da minha vizinha toda fechada, e o Espírito Santo ministrou no meu coração falando: vai lá e ore por cura, porque eu quero te usar e eu quero fazer. E eu lembro que eu relutei pensando: não, Deus, eu quero orar aqui, tá tudo bem. E aí eu estava indo contra a minha própria oração, porque eu falei: Deus, me use. E depois eu estava: Deus, não me usa mais. E aí eu lembro que depois de tanta luta eu fui, bati na porta, bati mais uma vez. E aí na terceira vez que eu bati, já desesperançoso, pensando: eu acho que eu estava enganado, são vozes da minha cabeça. A minha vizinha abre a porta e ela estava com as pernas enfaixadas, ela estava andando bem devagar, por isso que ela demorou para abrir. E quando ela me viu, ela falou assim: Igor, glória a Deus que você veio aqui. Eu não estou aguentando andar e eu pedi para que o Senhor me curasse. E você está aqui. Aí eu falei: uau, eu entrei na casa dela e eu lembro que ela colocou um óleo ungido na minha mão, falou: eu tenho um óleo aqui, eu peço que você ore por mim. E eu lembro que eu preguei a palavra para ela. Eu falei que Deus pode fazer. Eu falei que Deus ele é poderoso, ele cura, ele manifesta. Nós lemos a palavra e eu olhei para ela e eu falei assim: eu posso orar por você? E ela falou: claro que pode. E eu orei por ela, uma oração bem simples, bem rápida. E quando eu orei, eu lembro que eu desci, vim para casa, passado 2, 3 horas, eu saí, que eu estava indo para um compromisso. Ela olhou pela janela, viu o barulho do carro, ela falou assim: Igor, pelo amor de Deus, eu preciso te contar alguma coisa. Eu lembro que eu fiquei com medo pensando: e agora? E ela me falou: Igor, a dor diminuiu drasticamente, eu estou quase sem dor. Eu já consigo andar, eu já consigo me abaixar, eu já consigo me locomover, eu só não consigo correr, mas eu estou muito melhor do que antes. Muito obrigado por orar por mim. E naquele dia eu fiquei pensando: uau, nos falta disponibilidade, nos falta sensibilidade e coragem, ousadia para fazer a obra de Deus. Então, eu oro para que neste dia o Senhor te encha de coragem, de ousadia, de unção e de disponibilidade para que você possa curar os enfermos, que você possa expulsar os demônios e que você possa viver o extraordinário do Senhor. Que Deus abençoe sua vida. Não se esqueça de se inscrever neste canal. Também comente aqui se o Senhor falou contigo, se você tem alguma experiência com Deus. E curta também, porque quando você curte, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, tá bom? Deus abençoe sua vida. Até a próxima. Tchau, tchau.